Olá, meus queridos amigos do nosso canal Supera Talk, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, sinta-se à vontade e não se esqueça, dê o like aqui, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer mais, tá bom? E outra, pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, aquele amigo que você acha que precisa se motivar, precisa começar a pensar mais na vida, precisa buscar resolver alguns problemas que talvez a gente possa dar uma luz a ele, tá legal? Hoje, no nosso canal, nós queremos conversar sobre um assunto muito interessante, investimento. Peraí, mas Toki, você está falando pra gente sobre questões humanas, coisas que nós precisamos vencer e tudo. O que investimento tem a ver com tudo isso? Não, eu não vou falar sobre dinheiro em si. Dinheiro é uma consequência das coisas que você procura como objetivo na sua vida. Ele vai vir se você procurar um bom emprego, ou se você quiser ser um autônomo, coisa assim. Não. O que eu estou falando aqui para vocês é sobre investir. Mas investir no quê? Em você. Você é o principal investimento que você precisa focar. Isso quer dizer que você precisa, na verdade, começar a observar que quem precisa de melhor estrutura, de melhor investimento, de melhor foco, direcionamento, as setas se apontarem para quem? Para você. Eu sempre digo aqui para vocês que no nosso canal, que na verdade sempre nós somos o principal objetivo de todas as coisas que nós queremos alcançar. Não é que eu quero que você seja uma pessoa egocêntrica e se sente apenas em você e se torne egoísta. Não é isso. Mas não aprenda uma coisa. Você precisa primeiro cuidar de você para poder ter condições de cuidar do outro, do seu companheiro, da sua companheira, ou quem estiver com você, da sua família. Então, este investimento é muito necessário. Mas que tipo de investimento eu devo fazer em mim, então? Comece logo a pensar em como você precisa mudar a sua vida. Então, investimento não é exatamente questão de dinheiro só. Pode também ter essa mesma questão. Porém, pode ser coisas abstratas. Por exemplo, você começar a cuidar mais de você. Você começar a cuidar mais da sua aparência, começar a melhorar a sua autoestima, começar a se achar melhor em condições do que antes achava. Você precisa começar a acreditar mais em você, você precisa ter mais confiança, precisa ter mais esperança, mais capacidade, acreditar que você pode ir mais longe do que você já foi. Então, todas essas questões estão relacionadas exatamente ao investimento. É quando você foca em você e você é o principal ponto do objetivo que você quer alcançar, sem que você possa centrar em você e fazer conjuntos de ações que possam resolver os seus problemas, jamais você poderá ter condições de investir no outro. Por exemplo, investir no amor, se você precisa, primeiro, para você convencer alguém de que você é a pessoa ideal para ela, como se você nem se acha o próprio ideal disso? Mas você então precisa investir em você, começar a cuidar mais de você. Como que você pode fazer isso? Começar a realmente sentar, parar para pensar algumas coisas que realmente eu estou deixando de fazer para que eu possa então conseguir alguns objetivos. Então investir em você é você realmente, primeira coisa, parar para pensar em você. Focar em você, sentar e pensar agora, quais são as coisas que me trazem benefícios, quais são as coisas que vão me trazer alegria, quais são as coisas que vão me trazer melhor satisfação de viver. Então, todas essas coisas precisam ter. No meu caso, por exemplo, eu realmente tive que investir em mim, pesado. E eu digo mais para você, invista em você, pesado. Qualquer investimento que você fizer em você não será perda, porque você investiu em você. Se deu certo ou não deu certo, não interessa. Você investiu em você, você não investiu em qualquer outra coisa que não estava focada em você para você ter condições, então, de poder investir no outro. Então, nesse sentido, você pode, por exemplo, no meu caso, eu estava pensando, por exemplo, como que eu posso, então, pensar em mudar na minha vida, se nem eu próprio sei do que eu posso investir em mim. Então, a primeira coisa que você precisa ter é acreditar em você. Comece a acreditar que você tem sim a possibilidade de conseguir alguma coisa muito mais além do que você já tem. Então isso quer dizer que na condição econômica, na condição emocional, na condição física mesmo, do corpo, aparência, tá? Você começar a cuidar de você, entendeu? Então muitas vezes as pessoas até se incomodam quando nós começamos a pensar mais em nós. Isso é um processo que você precisa realmente amadurecer na tua vida para que você possa, lógico,
equilibrar. Não é que você seja egoísta, mas no início do seu investimento, o começo do seu investimento precisa ser em você. Aí, quando você alcançou uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade física, por exemplo, agora sim você precisa realmente pensar no outro. O outro, ele é parte da sua vida e você não pode viver sem esse outro, assim. Então você precisa realmente, lógico, depois que alcançou isso, o outro precisa se tornar agora evidente para você. Mas antes de mais nada, a evidência precisa ser você. É você que tem que estar na parede agora, ao centro de todos os focos. Colocar um papel com o seu nome no meio e agora colocar as setas para todas as coisas que você quer, então, para melhorar a sua vida. Então, se eu estou num relacionamento amoroso e eu não acredito que eu posso amar alguém e que alguém possa me amar, como que eu vou conseguir convencer alguém que se apaixone por mim? E se eu estou num emprego em que nem eu acredito na qualidade do meu trabalho, como que eu vou convencer o meu chefe de que eu posso ser o melhor funcionário que ele quer que esteja na melhor equipe? Ou se, por exemplo, eu quero me tornar um grande empresário, como se eu não, em nenhum momento, paro para pensar num foco em que eu demonstre a minha capacidade, meus desafios? Como que eu nem me desafio? Eu preciso me colocar nesse ponto em que os desafios podem chegar e eu preciso resolvê-lo. Então é nesse sentido que o foco precisa ser você. Você precisa investir em você. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu estava na faculdade, quando eu estava tentando entrar na faculdade, eu precisava entrar num cursinho. E eu não tinha tanto dinheiro para isso. Então o que eu fiz? Eu investi em mim. Como? Em duas formas. A primeira foi realmente juntar moeda por moeda e conseguir para poder pagar um cursinho para mim, para poder eu ter uma melhor qualidade de aprendizado. Eu não tinha jeito, eu precisava disso e eu sabia que isso era necessário para o meu desenvolvimento. Outra, eu precisava também, nesse investimento, apostar em mim. Era uma aposta mesmo, era um jogo mesmo, eu apostei em mim. Então, se eu não acredito em mim, nem posso investir em nada em mim. Então, por isso que acreditar em você é o primeiro foco do teu objetivo. Se você tem essa dificuldade de confiar em você, se você não tem essa autoconfiança, se você não tem isso, busque resolver esse problema. Busque começar a olhar para você e entender que você é a primeira pessoa que precisa confiar em você. Você não pode se trair. Então, por isso você precisa ser uma pessoa extremamente obediente a você. Você não pode em nenhum momento se sabotar, você não pode em nenhum momento se prejudicar, você não pode em nenhum momento provocar dor em você, tristeza ou coisa assim. Então você precisa realmente ter esse foco principal. Acredite em você primeiro. Agora que eu acredito em mim, meu próximo passo é investir nessa crença. Eu preciso investir em mim. Eu preciso superar esses problemas e investir agora em mim. O que eu fiz? Olha como é interessante. Na parte econômica eu investi em mim. Juntei as moedinhas e comecei então a fazer, a juntar o dinheiro e conseguir pagar o curso que eu queria para poder fazer o vestibular. Então foi um investimento em que eu, na extrema pobreza, mesmo assim peguei esse dinheiro e consegui usar isso desviando do foco de outras coisas que eu poderia me preocupar como centro da minha realidade eu poderia pegar esse dinheiro e dar para minha mãe, que minha mãe ela trabalhava e precisava de dinheiro e tudo. Mas como eu poderia ajudar a minha mãe momentaneamente, só aquele momento e nunca mais? Não, eu poderia ajudar agora a minha mãe constantemente. Porém, não existe só simplesmente você investir em você, porque você vai ter um conjunto de coisas que vão estar ao seu favor ou não. Quando as coisas não vierem a seu favor, você precisa usar agora o enfrentamento. Você precisa ser realmente corajoso e enfrentar as situações. Vão surgir pessoas que não vão acreditar em você. Vai ter momentos que você talvez não consiga alcançar determinados objetivos. Você vai ter também momentos em que você vai se sentir balançando com respeito à sua própria crença em si, porque você está passando por um processo de reprogramar seu cérebro de que você acredita em você. Então, imagina você passar anos na sua vida achando que você era incapaz. Você quer mudar isso em um dia? Não. Essa mudança precisa ser feita constantemente. Então, é nesse processo que você precisa também aprender a enfrentar os outros. Quando não acredita em você, não acredite nas coisas que elas falam e enfrente. E quando você não acredita em você, não se abandone nesse momento.
como eu disse para você, você não pode se trair. Não se traia. Seja fiel a você. Seja fiel ao seu relacionamento pessoal. O relacionamento que você tem com você. Se você não se ama, como você pode construir um relacionamento de amor? Não tem condições. Então, por isso você precisa começar por você. Tudo começa ali. É aqui que começam todas as coisas, para depois as coisas se desenvolverem. Então, quando eu pensei em ou usar meu dinheiro do vestibular para pagar o vestibular ou ajudar minha mãe, que estávamos passando por dificuldade, eu tinha agora uma escolha para fazer. Então também no momento de investimento você precisa escolher o investimento que você vai fazer. E como eu disse para você, o seu investimento é você. Nesse sentido, você pode conseguir exatamente fazer de uma forma muito mais vantajosa, que traga resultado significativo para você. Então é verdade, nós temos escolhas para fazer. A escolha, ela é fundamental no processo de investimento. Pense que você é a sua melhor economia. Pense que você é o melhor resultado do processo, do seu aprendizado, das suas experiências, do seu progresso pessoal, da sua felicidade, do amor a si próprio, o amor aos outros. Então, tudo parte de você. Então, este investimento precisa realmente ser necessário. É necessário. Se muitas pessoas não conseguem sucesso na vida porque elas pararam de fazer uma coisa: investir em si. E o que elas fazem? Elas se tornam tão altruístas, tão resolvendo os problemas dos outros, da sua família, ou coisa parecida, por exemplo, que não conseguem visualizar que elas só podem realmente estar em condições de resolver os problemas dos outros quando ela resolveu os seus próprios problemas. Então elas ficam investindo nos outros, que não traz retorno para si. Por exemplo, se eu fosse pegar, como eu falei para vocês, o dinheiro do meu vestibular e entregasse para minha mãe, não é que eu simplesmente não queria dar o dinheiro para ela, mas eu sabia que era a minha única esperança e chance de trazer muito mais coisas para minha mãe. Então hoje realmente eu consegui exatamente isso, trazer muito mais condições para ela do que antes. Então nesse investimento é necessário você fazer e ser corajoso ao fazer esse investimento. Mas aí eu pergunto, mas quais são os investimentos que eu posso fazer em mim? Depende do meu contexto. Então, por exemplo, o investimento que eu fiz em mim foi um investimento intelectual. Eu precisava estudar para melhorar a minha condição de vida. Então, o investimento intelectual era quando eu queria me dar uma melhor educação. Tá? Então, cada um tem um contexto em que pode investir em si. Por exemplo, no meu caso, intelectual. Por exemplo, você pode ser, querer ser um empresário, então você precisa investir pesado em você, em dinheiro mesmo também, né? Tudo. Então você vai ter que pensar possibilidades para conseguir sucesso no seu trabalho. Então você está investindo agora na sua formação no trabalho. Então você também tem investimento emocional também. Simplesmente quando você começa a buscar melhorar a si próprio como indivíduo. E aí se sentir muito mais prazeroso a vida. Tá? Então existem vários tipos de investimento que você pode fazer na sua vida. Porém, depende do contexto em que você está vivendo para que tal investimento ele possa dar resultado. Então, no meu caso, eu realmente precisava muito resolver isso. E aí eu vou fazer até uma analogia. Sabe o funcionário público? Ele passa, quando ele é aprovado no concurso, ele passa um tempo que a gente chama de probatório. Ele fica em torno de 2, 3 anos, dependendo da instituição que ele pegou. E aí, esse tempo de probatório que ele ele vai sendo testado. Então, para ver se o desempenho dele é bom, então se ele realmente cumpre com todas as obrigações, tudo direitinho. Ele cumprindo tudo isso, passando o período probatório, tem uma coisa que a gente chama de estabilidade. É quando agora ele alcança uma estabilidade e diz, não, agora ele não perde mais o emprego dele. Beleza. Nesse processo de estabilidade, eu posso levar para a nossa vida. Seja um funcionário público de si. Como é isso? Você está num período probatório da sua vida. Só que o período probatório da sua vida é você que estipula o tempo. Tem gente que até hoje, anos, vive num período probatório. E tem gente que, em poucos anos, vence o seu período probatório e adquire a sua estabilidade. Isso quer dizer que agora ele é funcionário público de si. Ele agora pode
ele é autossuficiente para cuidar de si e é capaz de cuidar dos outros. Hoje eu posso cuidar da minha mãe muito melhor do que aquele momento que eu tinha algumas moedas para dar para ela ou pagar a faculdade. Esse foi um momento muito difícil para mim ter que escolher entre um e outro, porque eu sabia que minha mãe passava por dificuldade, mas também eu tinha consciência de que se eu investisse em mim, eu poderia trazer muito mais sucesso para ela, e foi o que aconteceu. Então, não se esqueçam desse ponto muito importante, tá? Seja um investidor. Aplique na sua bolsa de valores, tá? A sua bolsa de valores é o seu caráter, as coisas que você acredita em você, a maneira como você vê o mundo. Essa é a sua bolsa de valores, é a aposta principal em que você pode ir lá e chegar e apostar e dizer assim: eu sou capaz, eu posso conseguir muito, eu posso ir longe, eu posso aprender. Esteja apto, se abra para as possibilidades, e o momento do investimento ele é necessário para que você esteja pronto para as possibilidades. Elas vão vir quando você começa a investir em você. Então não se abandone, tá? Acredite mais em você, seja você o investidor do seu mercado, tá? Em que você agora vai trazer para você uma melhor condição social, ou uma melhor condição emocional, ou uma melhor condição educacional. E depende muito do que você está procurando para a sua vida. Mas não deixe de investir em você. Não guarde o seu tesouro dentro do porquinho que fica ali com o tempo, e depois, quando acontece tantas coisas, você acaba usando o porquinho e não sobra nada para você, e você fica sempre na espera de um milagre. O milagre, na verdade, é você próprio, é você que constrói esse milagre. O milagre é quando alguma coisa que está abstrato, que não posso alcançar, pode se tornar real. Mas quem pode produzir esse milagre econômico, social, intelectual, moral e cultural e assim vai, é você. Por isso que eu sempre vou dizer para você isso: você é o centro de todas as coisas, é com você que tudo começa. Tá? Você é o centro de todas as coisas. Quando você puder alcançar sua autossuficiência, seja no econômico, no moral, social e assim vai, agora você está apto para poder ajudar os outros, ajudar o outro que está próximo de você. Você pode estar agora mais pronto para não só estar motivado, mas para motivar quem está perto de você. Invista em você, aposte em você, seja esse gerente de mercado. Coloque na sua bolsa de valores o valor que você queria apostar em você. E vá atrás. Corra. Não perca tempo. E uma das coisas mais importantes é o tempo. O tempo do seu investimento. Cada um vai ter o seu, dependendo de cada condição social. O meu tempo de investimento eram 4 meses que eu tinha o suficiente para poder passar no vestibular, estudando numa escola de vestibular, para estar mais qualificado para conseguir passar no vestibular. Então eu investi em mim, investi e muito, investi pesado. Mas peraí, mas você era pobre, Toki, como é que você investiu pesado? Quando eu dei o pouco que eu tinha, eu investi tudo que eu tinha em mim. Então era aquilo que estava na minha realidade. Invista aquilo que está na sua realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje. Não se esqueça de dar o like aqui. E a gente se vê no próximo encontro aqui no nosso Supera Talk. Um abraço a vocês, meus queridos. Tchau, tchau.